Efésios capítulo 2, versos de 11 a 22, o texto diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? O apóstolo Paulo amava a igreja. Paulo acreditava na igreja. E por isso então ele instruía a igreja, exortava a igreja com tanta paixão, com tanta devoção e esmero, para ajudar os crentes na compreensão do que é uma igreja segundo a visão que Deus lhe dava. Quando Paulo escreve aos Gálatas, se você pegar Gálatas 4:19, Paulo diz que ele tinha dores de parto por aquela igreja ali na região da Galácia. E ele dizia que sentia dores de parto até ver Cristo formado naquela igreja. Porque Paulo tinha essa paixão pela igreja, ele acreditava na igreja. Aqui no caso, na carta aos Efésios, Paulo estava exortando, instruindo, a fim de que compreendessem o que é e para que serve uma igreja. O que é uma igreja? Nós estamos hoje retornando, com muita cautela, com muito carinho, os nossos cultos presenciais. A ameaça do vírus ainda é real, ela está aí, nós ainda estamos na pandemia, mas vamos nos esforçar com muita consciência, com muito respeito às regras, para que nós estejamos rumo a uma solução definitiva de tudo isso que tem acontecido, não só aqui no Brasil, em outros lugares do mundo também. Mas apesar de quase exatamente, eu acho que hoje deve estar fazendo 151 dias que foi o nosso último culto presencial aqui. Apesar disso, de nós não podermos nos congregar presencialmente, nós ainda somos uma igreja, não é? A igreja não deixou de ser igreja neste período todo, Quem está em casa continua lá, congregados, conosco aqui, e juntos nós somos igreja, nós formamos a igreja. Porque igreja, como eu sempre falo e repito, igreja não é esse lugar, Igreja não é uma agenda de atividades que nós construímos. Igreja não é um conjunto de dogmas, estatutos, regimentos que nós muitas vezes nos servimos deles. Igreja não é uma sociedade de ajuda humanitária, outras coisas que a gente poderia elencar aqui. Igreja são pessoas. Uma definição assim, mas muito simples do que é igreja. Igreja é uma união de pessoas em volta de Jesus Cristo. Amém? Fácil de gravar na cabeça,
Se alguém te perguntar, o que é uma igreja, né? Não vai dizer assim, a igreja é aquele prédio que a gente reúne, não. Isso aqui é só um lugar que nós nos reunimos. Pode ser que amanhã, depois, a gente fala, não, aqui já não dá mais, nós vamos ter que vender, vamos ter que ir para outro lugar. Não é o lugar a igreja. Aqui é o templo da igreja. Mas a igreja são pessoas que se unem em torno de Jesus Cristo. Por isso que nós ainda somos a igreja. Porque ainda que a gente seja impedido, né, de cumprir essas atividades que a gente está acostumado, né, de vir aqui, por exemplo, neste lugar, ainda que a gente não consiga fazer algumas coisas que a gente está acostumado a fazer como igreja, se nós mantivermos os mesmos ideais do Evangelho, nós somos igreja, né? Tem países por aí que as igrejas não podem reunir de fato, né? Elas ficam meio escondidas, mas são igrejas, genuinamente igrejas, reconhecidas por Deus como igreja. Mas o que eu quero que você pense comigo nesta manhã, o que as pessoas que formam a igreja têm em comum? É isso que eu quero que você pense comigo aqui nessa manhã. Então, o que nós temos em comum? O que a gente compartilha? Nós temos o mesmo passado. A igreja, ela é uma união de pessoas que no passado, estas pessoas igualmente estavam longe de Deus. Observe comigo versículos 11 e 12. Diz, portanto, Paulo está dizendo, lembrai-vos. Paulo está dizendo, se lembra. Se lembra do quê? Se lembra que outrora, vocês gentios na carne, que eram chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, Paulo está dizendo no versículo 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Observe cada expressão. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Entenda uma coisa, todos que formam a igreja precisaram, em algum momento da vida, parar e se definir. A gente às vezes usa a expressão assim, eu nasci na igreja. Ninguém nasce na igreja. Você pode nascer frequentando uma igreja, não é? Você pode nascer numa família que te trouxe desde bebezinho para a igreja. Mas ninguém nasce na igreja. Ninguém. Porque você só nasce na igreja quando você nasce de novo. Todos nós temos um passado em comum. Em algum momento, nós precisamos parar e definir. E se você não parou e não se definiu, é preciso rever se você faz parte da igreja de Jesus, né? Porque às vezes você faz parte dessa igreja, mas de Jesus não. Porque para a igreja de Jesus, todos nós temos um passado em comum. E esse passado todos nós viemos de uma vida de perdição. Aí você vai dizer assim, peraí, eu não vim não. Porque eu fui criado no Evangelho, eu nunca me desviei, eu nunca coloquei um copo de bebida alcoólica na boca, eu nunca usei droga, eu nunca fiz essas coisas erradas que as pessoas que chegam na igreja, elas chegam com essas marcas, eu nunca fiz. É aí que está o nosso engano, né? Paulo está dizendo que o nosso passado em comum não são as ações que nós praticamos no passado. O nosso passado em comum é a nossa condição diante de Deus. Se você ler, pouco antes do capítulo 2, Paulo vai dizer que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse é o passado em comum que todos nós compartilhamos. Todos nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estávamos estranhos à aliança da promessa, estávamos sem esperança, estávamos sem Deus no mundo, embora a gente fosse trazido para uma igreja, participasse até da igreja, mas em algum momento da vida tivemos que nos definir. Por isso que Paulo está dizendo, lembrem-se disso, lembrem-se.
Claro que hoje nós não sentimos, e Paulo aqui no texto ele está falando muito para os gentios, não é? E nós não sentimos o que os gentios sentiam. Porque se você tem aquelas Bíblias mais antigas, se você procurar naquelas páginas finais ou iniciais, tem algumas plantas, não é? Tem alguns mapas. E dentro dessas Bíblias, muitas vezes tem aquela planta do templo em Jerusalém. E essa planta ali no templo de Jerusalém, é interessante que ela mostra umas divisões. Tem o pátio das mulheres, por exemplo. Tem o pátio dos gentios. Ou seja, dentro da cultura judaica, um gentio poderia entrar no templo, mas não lá no santo lugar, né? Que era o lugar do povo de Deus. Nós não sentimos isso hoje, claro, né? Era como se aqui nesse templo tivéssemos divisões. E você chega e fala assim, ó, você tem que sentar ali. Puxa, mas é distante, eu não consigo enxergar direito as coisas lá na frente. Mas você vai ter que sentar lá. E se você olhar no mapa lá, você vai ver que os gentios estavam bem distantes do santo lugar. Porque essa era a ideia, né? Mostra que você está distante, você não tem acesso à presença de Deus, você está longe. É isso que acontecia. Hoje nós não sentimos isso, mas nós precisamos entender que figuradamente nós temos essa mesma experiência passada. Todos nós estávamos longe de Deus, fomos aproximados, né? Aproximados. Esse é o nosso passado. Por isso que quem forma a igreja são pessoas que você tem que olhar para o lado e falar, quem que está aqui? Quem está aqui são todas as pessoas que vieram de uma experiência de perdição. Pode ser que nunca fumou um cigarro, por exemplo, mas estava igualmente perdido, porque estava longe de Deus. Então nós precisamos aprender a olhar uns para os outros e pensar assim, formamos a igreja, eu me uno com essas pessoas em torno de Jesus, porque nós compartilhamos de um mesmo passado, um passado longe de Deus. Em segundo lugar, o que as pessoas que formam a igreja têm em comum? Elas compartilham o mesmo presente. A igreja, ela é uma união de pessoas que no presente, igualmente, experimentam a graça alcançada pela cruz de Jesus. Nós temos o mesmo presente. Olha aí, versículo 13, diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo vai dizer, Ele que é a nossa paz. Ele é quem faz a paz entre gentios e judeus. Verso 15 ele diz, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A igreja é centralizada em Cristo Jesus, é isso que nos torna a igreja, é isso que nos une como igreja. Nós temos o mesmo presente, nós partilhamos uma mesma experiência, a experiência de sermos salvos pela graça de Jesus. Você vai estar pensando assim, mas o que isso vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada na minha vida. Deveria mudar muita coisa na sua vida. Porque nós, embora sejamos protestantes, nós ainda temos muito na nossa mente uma visão muito meritocrática. Que nós estamos aqui porque nós merecemos, mas nós não merecemos. Nenhum de nós valia qualquer coisa. Mas nós somos alcançados pela cruz de Jesus. E a cruz de Jesus é o centro da nossa fé. Por isso é triste ver algumas igrejas que estão substituindo a cruz por elementos do antigo judaísmo, né? Comum a gente ver isso. Flâmulas pelo templo, com nomes hebraicos, castiçais na mesa da ceia, lembrando Israel, o antigo Israel. Deveríamos reestudar a carta aos Hebreus, né? Entender que Cristo é superior, que nós não precisamos ficar olhando para trás, temos que olhar para frente.
E a nossa experiência presente é uma experiência de sermos redimidos pela graça de Jesus. Todos nós compartilhamos deste mesmo presente. Veja o que dizem os versículos 19 e 20. Assim, Paulo está dizendo: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra de esquina, aquela pedra angular, que para nós não faz muito sentido, mas naquela época as construções precisavam daquela pedra, era fundamental aquela pedra, que era para sustentar e era para definir os contornos de uma construção, as linhas corretas, a estrutura correta. Era a pedra angular, a pedra de esquina, ela marcava muita coisa. E Paulo está dizendo que Jesus é essa pedra angular da igreja, Ele é essa pedra. Pedro, quando escreve a sua carta, ele compartilha quase que as mesmas ideias, né? Quando ele diz lá em 1 Pedro 2, 9 e 10, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Irmãos, nós precisamos resgatar isso. Nessa retomada, a nossa presença na igreja, nós precisamos novamente lembrar disso. Nós temos o mesmo presente. Por isso nós formamos uma igreja. Todos estamos debaixo da graça de Jesus. Ninguém está aqui porque merece. Estamos aqui porque nós fomos alvos da graça de Jesus. A gente deveria levantar todo dia de manhã, olhar no espelho e dizer: Deus, por que o Senhor me escolheu? Porque eu não mereço. Devemos lembrar que nós não éramos nada, nós não éramos um povo, a gente não congregava em lugar nenhum, e Deus nos congregou, nos uniu, e a gente briga tanto, né? Que coisa, né? A gente não era nada, e Deus nos tornou um povo, e como um povo a gente passa a ser chato, a ficar brigando, a implicar com algumas coisas, a se perder no que nós estamos fazendo, porque nós não entendemos que nós compartilhamos do mesmo presente. Temos um passado semelhante, presente semelhante. E por último, Paulo vai dizer que o que as pessoas que formam a igreja têm em comum, o que nós compartilhamos, claro, é o mesmo futuro, né? Versículos 21 e 22 dizem assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, a igreja é uma união de pessoas que no futuro igualmente se tornará a morada de Deus. Morada de Deus. Presta atenção numa coisa: a igreja não é um negócio que pode não dar certo. Tem muita gente achando que é isso, né? A igreja é um negócio que pode ser que não dê certo. A gente está aí tentando, né? Vai que não dá certo. Não. A igreja é uma comunhão de pessoas salvas pela graça de Deus, que já deu certo. Já deu certo. Eu sei que você conhece, ou talvez você já teve essa experiência. Você abriu um negócio, não deu certo. Teve que fechar. Você conhece pessoas que talvez nesse período agora de pandemia tiveram que encerrar suas atividades, porque não foi para frente, não conseguiu levar na crise, né? Negócios que se fecham, que não dão certo, empresas que vão à falência, que não dão certo. Mas a igreja de Jesus não é assim. A igreja de Jesus, ela já tem vitória garantida. E isso deveria nos animar, porque nós compartilhamos do mesmo futuro, estamos indo para o mesmo lugar, né? Mesmo lugar. Vamos usufruir da mesma glória de Deus.
seremos habitação de Deus no Espírito. Deus vem buscar a sua igreja. Deus não vem buscar você. Deus não vem buscar a mim. Deus vem buscar a sua igreja. Não sei se você entende a diferença. Porque Deus trabalha com um povo, com um corpo. Montou um corpo e um povo. Deus não está pensando necessariamente em pessoas individuais, né? Mas Deus nos quer como uma união de pessoas que estão em volta de Jesus Cristo. Observe mais uma vez, versículo 22, Paulo diz: nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Existe um autor, o David Fisher. David Fisher escreveu um livro chamado O Pastor do Século XXI. Ele diz assim: os cristãos primitivos estavam convencidos de que o Cristo ressuscitado e glorificado estava no meio deles. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã aqui, que você pense nisso. Se a igreja é uma união de pessoas em volta de Jesus, significa que Ele está no nosso meio. É isso que a gente deveria pensar. A gente não vem aqui para ver uma banda tocar, né? A gente não vem aqui para ouvir uma pessoa falar. A gente não vem aqui para ver pessoas, para cumprimentar, seja de soquinho, de cotoveladinha, de abraço, seja o que for. A igreja, ela está unida em volta de Jesus. Quer dizer, Jesus está no nosso meio. Você tem consciência disso? Que quando nós nos ajuntamos, nós estamos na presença do Cristo glorificado. Ele está no nosso meio. Como naquela ocasião, quando os discípulos estavam numa casa, Jesus entra e diz: paz seja convosco, né? Parece que o Jesus ressuscitado. Ele está no nosso meio. Nós temos esse temor, essa visão de respeito pela presença de Jesus no nosso meio. Porque nós estamos experimentando uma preparação para o futuro. Porque às vezes a impressão é que dá que quando nós chegarmos no céu, Jesus vai ter que vir com um crachá, que nós não vamos reconhecê-lo. A gente vive tão distante dele, tão próximos da igreja. Mas quando chegar no céu, fala: quem que é Jesus, né? Vai ter que vir com um crachá para a gente reconhecê-lo. Agora, se a igreja experimenta o Cristo glorificado no meio dela, aí sim nós estamos entendendo, nós estamos sendo preparados para a morada de Deus no Espírito. Chegar lá, você vai bater o olho e fazer: isso aqui é Jesus, eu sei quem é. Porque eu já vinha andando com Ele, eu já vivia com Ele, já experimentava a presença dEle. Não é difícil reconhecê-lo no meio da multidão que a Bíblia descreve que será ali no céu. Lá nós vamos continuar sendo igreja. Eu quero terminar citando uma frase do John Drescher. John Drescher é um pastor que, depois de 40 anos de ministério, ele resolveu escrever um livro chamado assim: se eu começasse meu ministério de novo, o que eu ia mudar? E uma das coisas que o John Drescher diz nesse livro, ele diz assim: se eu começasse meu ministério de novo, eu procuraria ter em mente que, a despeito de todas as suas falhas, a igreja é o corpo de Cristo realizando a obra de Deus no mundo. A igreja apesar das falhas que ela tem, mas ela é o corpo de Cristo fazendo a obra de Deus no mundo. Precisamos olhar com a igreja com muito respeito. Por isso, tudo que acontece neste lugar, nós precisamos retomar com uma nova visão, pensando: todos nós temos o mesmo passado. O mais importante são as pessoas do que as coisas. Nós viemos de uma perdição total. Todos nós temos o mesmo presente. Nós somos coroados com a graça da redenção.
Todos nós temos o mesmo futuro, estamos sendo preparados para um povo que será morada de Deus no Espírito. Então hoje, adore a Deus, venha para a igreja, ou quem está em casa, cultue em casa, mas com a certeza de que eu estou na presença do Cristo glorificado. Que Deus abençoe você. Ânimo, né? Vamos retomar com muito cuidado, mas com muito ânimo, para que a gente possa continuar sendo igreja para a glória e para a honra do nosso Deus.